Olá, galera do oitavo ano, eu espero que vocês estejam bem, que a sua família esteja bem. Bora lá, que hoje nós vamos falar de independência do Brasil. Bom, não sei se vocês lembram, a gente falou sobre a Revolução do Porto, então a Revolução do Porto pressionou, Dom João VI voltou para Portugal e deixou aqui o Dom Pedro I governando o Brasil, certo? Então, durante esse período que o Dom Pedro I fica aqui nomeado por Dom João VI, é um período que a gente chama de regência de Dom Pedro I, que é 1821 a 1822, né? Nesse tempo, houve um fortalecimento da elite econômica brasileira. Porém, a gente tinha ainda muitos portugueses no nosso território. Então, formou-se dois partidos, o Partido Brasileiro e o Partido Português. O Partido Brasileiro defendia a independência do Brasil. O Partido Português defendia a ideia lá da Revolução do Porto de recolonizar o Brasil. Então, eu tinha dois partidos com pensamentos antagônicos, certo? Em 9 de janeiro de 1822, o Dom Pedro I proclamou lá na janelinha: se é para o bem da nação, se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Ou seja, 9 de janeiro de 1822 é o dia do fico. Por que o dia do fico? Porque havia uma pressão para que o Dom Pedro I também voltasse para Portugal. Só que daí vocês pensem que ele estava entre duas forças, certo? As forças portuguesas querendo que ele voltasse para Portugal e o Brasil fosse recolonizado, e as forças brasileiras fazendo pressão para que ele ficasse no Brasil e declarasse a independência do Brasil de Portugal, certo? Então, sabendo disso, Portugal ele faz uma ameaça dizendo que vai enviar tropas para o Brasil, certo? Dom Pedro I, ele está vindo de Santos para São Paulo e recebe uma carta. Nessa carta, dizia que as forças portuguesas estavam vindo para o Brasil, certo? Diz as más línguas que nessa carta dizia que se fosse para fazer a independência, que fosse ele. Ou seja, que um português fizesse a independência do Brasil, porque o Brasil, queira ou não, ainda seria governado pelos portugueses. O Brasil só vai ser governado por um brasileiro com Dom Pedro II. Dom Pedro I nasceu em Portugal. Então, o que acontece? Em 7 de setembro de 1822, acontece o famoso grito do Ipiranga, que, dizem as más línguas que não era grito nem nada, que não tinha aquele cavalo que eles pintaram nos quadros depois. Aliás, isso é uma coisa que dá pra gente conversar em outro momento, a representação desse momento histórico. Que ele tava meio com diarreia, assim, parava um pouquinho, tinha uma dor de barriga aqui, outra ali. Então, diz que esse grito não foi muito grito, assim, mas, queira ou não, a ideia é que ele assinou, a independência do Brasil, tendo como principal influenciador no Partido Brasileiro José Bonifácio, que era da elite, um conselheiro de Dom Pedro I. Então, assim, galera, o que é importante a gente saber sobre a independência do Brasil? Não houve participação popular. Ou seja, as pessoas, diferente de outros lugares da América Latina que a gente já estudou, as pessoas, algumas delas nem sabiam o que estava acontecendo, certo? Então, algumas delas do interiorzão do Brasil nem conheciam Dom Pedro I, nem sabiam o que estava rolando na política, não tinham a menor participação. Então, a ideia da nossa independência é que tem uma continuidade do nosso passado colonial. Por quê? Porque nós ficamos com o rei português, que vai estar mais preocupado, a gente vai ver mais na frente. Por quê? Com os interesses de Portugal do que com os interesses brasileiros. Sabe, a gente continua também, depois da independência, mantendo a escravidão, a gente mantém a terra na mão de poucos, ou seja, os latifúndios, a gente mantém a monocultura, ou seja, não há, com a independência do Brasil, uma grande ruptura do que está acontecendo na história. É mais para uma continuidade do que estava rolando antes. Bom, em maio de 1823, se eu tenho um país independente, eu tenho que ter uma constituição, correto? Em maio de 1823, então, deputados de várias províncias vão se reunir para votar uma constituição para o Brasil. Qual é a versão da Constituição que sai vitoriosa desses debates? A que diminui os poderes de Dom Pedro I. O que o bonitão faz? Manda fechar tudo,
prende geral, nomeia 10 pessoas do círculo de amizade dele para elaborar a primeira Constituição brasileira. Ou seja, a primeira Constituição brasileira ela é outorgada, ela é imposta pelo governo, certo? Isso acontece em 1824 e a coisa mais importante desta Constituição é que, em vez de dividir em 3 poderes, que a gente já conhece bem, executivo, judiciário e legislativo, ele divide em 4. Ele inventa mais um poder que chama poder moderador, que dá para ele, Dom Pedro I, o poder de interferir nos outros 3 e de fechar qualquer tipo de manifestação política contrária. Ou seja, se os deputados começarem a incomodar, corta, fecha tudo, não deixa mais participar. Se o judiciário der uma sentença que eu não concordo, para tudo, porque eu posso me meter no judiciário. Então, o poder moderador, ele dava poderes a Dom Pedro I para interferir nos outros poderes, certo? O que vai acontecer? Não é todos os portugueses residentes no Brasil que vão aceitar a independência. Alguns vão lutar para que o Brasil continue colônia, quer dizer, colônia não, né? Porque o Brasil, em 1815, ele é promovido, né? A reino de Portugal e Algarves lá, vice-reino de Portugal e Algarves. Então, assim, vai ter uma galera que vai lutar para isso, certo? Então, assim, Bahia, Piauí, Grão-Pará, Maranhão e a província Cisplatina, né? Que vai ter um outro conflito ali que eu vou falar para vocês, vão lutar, vão combater alguns militares que ainda são fiéis a Portugal em nome da independência do Brasil, certo? O que vai acontecer em 1824 também? Um lance que vai chamar Confederação do Equador. Parte do Nordeste brasileiro, que é liderada por Pernambuco, não vai gostar dessa Constituição, vai achar que essa Constituição ficou autoritária, vai achar que essa Constituição deu poder demais para o Dom Pedro I e vai se revoltar. Então, o que vai acontecer? Eles vão formar uma união de estados, certo? Vão ter a influência de uma Constituição liberal do Equador, por isso Confederação do Equador, do país Equador. Eles vão ter influência dessa Constituição e vão querer se emancipar. O que é emancipar? É se separar desse Brasil recém-independente. Fazer um conjunto de nações, certo? Sob o nome de Confederação do Equador, independentes. Não vai rolar porque o Dom Pedro I, o Brasil ainda não tem exército. Então, o Dom Pedro I vai contratar mercenários. Mercenário é aquele cara que luta por grana, principalmente da Inglaterra, que era um parceiro comercial do Brasil. Ele vai contratar esses mercenários e ele vai sufocar o movimento da Confederação do Equador, certo? Um dos seus principais líderes é Frei Caneca. O Frei Caneca é condenado à morte, só que o Frei Caneca tem tanta moral que o carrasco dele, o cara que ia matar ele na forca, e diz que não vai fazer isso. E aí, no final, a ordem vem e o Frei Caneca é fuzilado. Mas em todos os jornais da época, aparece que ele morreu na forca. Por quê, galera? Se Dom Pedro I deixa que a notícia se espalhe de que o carrasco se negou a matar o Frei Caneca enforcado, a autoridade dele passa a ser questionada no recém-formado Brasil independente. Então, prestem atenção nessa jogadinha. Em 1825, vários países já reconhecem a independência do Brasil, tá? Estados Unidos, Inglaterra, França. Portugal ainda não. O que Portugal quer para reconhecer a independência do Brasil? Quer uma indenização de 5 milhões de libras esterlinas. Brasil não tem esse dinheiro, gente. O que a gente vai fazer? A gente vai... Por isso que Dom Pedro I, eu digo para vocês, talvez tivesse mais interesse em Portugal do que no Brasil, porque o que ele faz? Para Portugal
reconhecer a nossa independência, ele assume uma dívida que Portugal tinha com a Inglaterra e essa dívida passa a ser responsabilidade de pagamento do Brasil, certo? Outra coisa que vai... E isso aqui, galera, vai começar a aumentar a insatisfação dos brasileiros com Dom Pedro I, certo? Outra coisa que vai contribuir para isso é a Guerra da Cisplatina. Dom João VI, ele tinha juntado ao Brasil o território que hoje a gente conhece como Uruguai, certo? Só que os uruguaios não se sentiam brasileiros. Então, eles estavam lutando pela sua independência do Brasil, para descolar do Brasil. Então, vai ter uma guerra de 1825 a 1828. Notem que nós não temos exército. Então, Dom Pedro I vai gastar o dinheiro que não tem para contratar gente para lutar na guerra. O Uruguai vai ganhar essa guerra, vai se tornar independente e Dom Pedro I, como insistiu no conflito, vai ter a sua moral mais um pouquinho degradada. Bom, a impopularidade de Dom Pedro tá aqui, né? Ninguém aguenta mais ele. O que ele faz? Em 1831, para recuperar o prestígio, tá? Ele decide fazer uma tour pelo Brasil, certo? Ele começa pela Vila Rica, ou seja, atual Ouro Preto, Minas Gerais. Ele é recebido pessimamente. Ele não é recebido bem. Então, o que ele decide fazer? Vou voltar para o Rio de Janeiro. Quando ele volta para o Rio de Janeiro, os conservadores, para mostrar apoio para ele, fazem uma festa, certo? Essa festa é invadida por membros do Partido Brasileiro. O tempo fecha, o pau come. E esta noite vai ficar conhecida como Noite das Garrafadas, porque é tipo uma briga de boteco ao ar livre. O negócio é dedo no olho, o negócio é feio, tá? Dom Pedro, então, decide voltar para Portugal. O que ele usa como desculpa? Lá em Portugal, Dom João VI morre e tem uma disputa pelo trono. E a pessoa que era próxima, que era da sucessão, né? Era a filha do Dom Pedro I. O tio dela dá um golpezinho nela e quer assumir o trono. Então, Dom Pedro I, para não perder o trono português, se ausenta do Brasil, abdica do trono, ou seja, pede para sair, volta para Portugal e deixa o seu filho Dom Pedro II aqui para sucessor. Só que Dom Pedro II tem 5 anos. Ele não pode assumir o poder. Então, nós vamos entrar num período da história que a gente chama de regências, que vai ser nosso próximo tópico. Quer dizer, não, no próximo módulo. Porque o próximo vídeo eu vou fazer falando dos exercícios que a gente tem que resolver com vocês, tá? Beijo, até lá!